Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem e a audácia, a rebelião serão elementos essenciais para a nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado, com tubos grossos semelhantes a serpentes de hábito explosivo. Um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a terra, lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, Fausto e munificência para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Não há mais beleza a não ser a luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas, para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Nós estamos no promontório extremo dos séculos. Por que haveríamos de olhar para trás? Se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Nós já estamos vivendo no absoluto, pois já criamos uma eterna velocidade onipresente. Bom, isso é uma parte do Manifesto Futurista. Esse manifesto e sobre o movimento futurista que a gente vai falar hoje. Então, gente, o futurismo, ele é um movimento que ele surge em 1909 e ele vai ser um movimento artístico que vai abarcar todas as artes. Então, desde o teatro até a música, as artes visuais e até mesmo a poesia. Esse cara que escreveu o Marinetti, o Filippo Tommaso Marinetti, que escreveu esse manifesto, ele era um poeta. Bom, como a gente já havia falado anteriormente, a arte, ela não se desprende da sociedade, ela anda junto com a sociedade. Então, para a gente entender sobre a arte, é necessário entender a sociedade da época. Essa época, a gente tinha o aprofundamento do capitalismo no mundo, principalmente na Europa. Então, esses países, eles se uniram e houve o quê? A Primeira Guerra Mundial. Então, esse movimento artístico, ele vai surgir nesse contexto, no contexto dessa guerra. E esse futurismo, como a gente pode ler no manifesto, ele apoiava essa guerra. Então, o futurismo ele vai ter uma proximidade muito grande com o fascismo italiano. Tanto que esse movimento ele surge na Itália. E o próprio Marinetti, que foi o artista que escreveu o primeiro manifesto futurista, ele fez parte do Partido Fascista Italiano e apoiou esse governo. Então, é importante entender que o futurismo ele nasce junto com o movimento fascista. Então, todas as obras futuristas, vocês vão ver que elas têm uma exaltação dessa violência, dessa nova sociedade, dessa velocidade que eles veem colocada na obra, essa velocidade que
que acontece na sociedade com os automóveis e as fábricas e toda essa sociedade contemporânea que é mais veloz do que antes, essas obras elas vão trazer esse movimento. Então você vai ver diversas obras como essa obra aqui, que mostra as pessoas em movimento. Todas essas obras aqui que estão sendo mostradas, eles utilizam de técnicas para dar uma movimentação nessas obras, como se tivesse em movimento. Agora falando especificamente sobre a música, a gente vai ter algumas obras, como por exemplo do artista plástico e também músico Luigi Russolo, que vai criar inclusive instrumentos para reproduzir a sua música futurista. Esses instrumentos, eles eram chamados de intoranumori. Para fazer funcionar o intoranumori, o artista ele tinha que girar uma manivela e pressionar um botão ou pressionar um botão elétrico que fazia ele funcionar. E para alterar o som dele, tinha que alterar a alavanca da tensão. A tensão da tira de metal era alterada por uma alavanca que ficava no alto desse instrumento, tá? É esse instrumento aqui. Ao todo, haviam 27 variedades de nomes diferentes para esses instrumentos, que de acordo com o som que produziam. Uivo, trovão, explosão, borbulha, zumbi, assobio. Ao todo, haviam 27 variedades de nomes diferentes para os instrumentos, de acordo com o som que produziam. Uivo, trovão, explosão, borbulha, zumbido, assobio e assim por diante. Então, essa música dele, ela é baseada na realidade, no que estava acontecendo, né? Nesses barulhos que tinham nas cidades. Os barulhos do carro, os barulhos de assovio, trovão e tudo mais. Então, o processo de criação era justamente esse, de colocar esses sons para serem uma música, tá certo? Então, ele utilizava esse tipo de instrumento que ele criou para reproduzir esses sons, que eram sons da cidade. Então, só para a gente concluir, em 1917, o artista Luigi, ele montou uma orquestra só com esses instrumentos. E para a gente entender, a arte futurista, sintetizando, ela é uma arte que vai exaltar a guerra. Então, ela vai ter uma ligação direta com o fascismo italiano. Ela vai exaltar a violência e ela vai também exaltar a sociedade que está surgindo agora, né? Essa sociedade capitalista. Então, o fascismo ele vai andar de mãos dadas com essa arte. Por mais que depois os artistas eles acabam saindo do partido, eles não fazem oposição, certo? Então, é um movimento que apoia essa violência da guerra e que exalta isso como se fosse bonito, tá certo? Então, só para a gente entender, a obra, a arte, ela nunca é feita de forma descolada da sociedade. Então, da mesma forma que você tem artes que vão criticar a sociedade, você tem artes como o futurismo que vão corroborar com a sociedade. Se alguém tiver alguma dúvida
sobre a aula, sobre o assunto, pode me perguntar que eu vou responder. Pode me mandar e-mail, nesse e-mail aqui, que tá passando por aqui, ou pode me chamar no privado, no WhatsApp, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês e até mais!